Bem-vindos a mais um curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje é a nossa videoaula 20, o tema é os imperadores cristãos. Nós vamos observar um pouco durante essa aula, como foi essa trajetória dos cristãos que eram párias dentro do Império Romano e de repente, tornaram-se imperadores, e como essa igreja cristã foi ganhando poder ao se aliar, com o Estado. Vamos começar então falando de Diocleciano, esse imperador, que ele foi imperador ali no final do século III, início do século IV. O Império Romano já estava em decadência, com crises internas de falta de mão de obra escrava, impostos exorbitantes, desabastecimento, também tendo problemas nas suas fronteiras por conta dos ataques bárbaros, e esses, e outros tantos fatores vão então culminar na queda de Roma no ano de 476 da Era Comum. Diocleciano já tinha problemas em administrar esse imenso império, então ele vai fazer uma divisão que foi conhecida como tetrarquia. Então Diocleciano e Maximiano foram então os imperadores Augustos, e também tinham outros co-imperadores, Galério e Constâncio Clório, que eram conhecidos como Césares. Esses quatro, então, que faziam essa gestão, essa administração do Império Romano, sendo que Constâncio Clório é o pai do Constantino, que nós vamos falar já aqui na aula. Então, nessa época, os cristãos estavam espalhados por todo o Império Romano. No entanto, eles eram minorias, Estima-se que eles eram no máximo 10%. No entanto, existia dentre esses cristãos uma minoria letrada, pessoas de certa importância. Mas a gente sabe, que durante muito tempo os cristãos foram perseguidos. E aí existiu uma série de acusações, Vamos ver se a gente consegue demonstrar para vocês algumas delas, para que a gente possa entender melhor, por que essas perseguições aconteciam. Então, os romanos diziam que os cristãos eram ateus. Para nós soa bastante estranho, mas para eles não, porque os romanos se preocupavam muito com os ritos, Essa questão dos ritos era fundamental, E os cristãos já eram mais preocupados com as questões de fé, Isso a gente deu para perceber na aula passada das heresias e vai ficar mais patente ainda na próxima aula, em que vai ser falado sobre os concílios. Então era comum os romanos absorverem outros deuses, Então você vê, tem a questão de Zeus, que era um deus grego, vai ser absorvido pelos romanos como Júpiter. Só que o problema era que os cristãos, eles adoravam um único Deus. Então você perguntava para um cristão, você acredita em Zeus? Você acredita em Júpiter? E ele dizia que não. Então para eles, isso é a mesma coisa que ser ateu. E mesmo porque ele era um Deus transcendente, um Deus que não era da mesma forma, que aqueles deuses romanos que eram muito parecidos, assim, com as pessoas. Então, eles tinham essa peste de serem ateus. Outras questões diziam que eles eram infanticidas, incestuosos, A gente sabe que era comum a prática do ósculo, Então, os cristãos se beijavam, Esse beijo da paz, que era muito comum, e eles se chamavam de irmãos. Então, as pessoas, irmãos se beijando, já falavam que era incesto. Canibalismo, justamente pela questão deles comerem o pão, e beberem o vinho em homenagem a Jesus, lembrando, este é meu pão, esse é meu corpo, esse pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Então, eles interpretavam isso de uma maneira literal, como se fosse canibalismo. Diziam que eles adoravam um bandido crucificado, e isso a gente precisa entender, que Jesus morreu, na cruz como um pária romano, para os romanos. Então, para eles aquilo era realmente muito,
complicado, né? Eles eram chamados de reclusos, antissociais, porque eles não participavam das grandes festas dos deuses, eles não serviam no exército romano, né? Eles tinham uma série de questões aí de fé que impediam que eles participassem de algumas cerimônias, então eles não eram bem vistos também por conta disso, e também eles eram ditos que eram lesa majestade. Por quê? Porque Deus é o rei, né? E também tinha a questão da escatologia. Né? Então, o que acontece? Os cristãos vieram do judaísmo. Então, eles deixaram de ser judeus, então eles eram considerados uma superstição nova, uma religião nova. E eles acreditavam que Jesus ia retornar e implantar o reino de Deus. Se Deus reina, então o imperador não tem lugar. Né? Então, essa questão da escatologia, né, isso tudo transformava, né, esses cristãos de uma certa forma em uma ameaça para aquelas pessoas, né, do Império Romano, ameaçavam o Estado. E acaba então que eles vão se tornar, de uma certa maneira, o bode expiatório, porque para os romanos era muito importante o culto aos deuses. Os deuses tinham que estar satisfeitos. Quando os deuses não estavam satisfeitos, as pessoas sofriam. Como os cristãos se recusavam a adorar os deuses, né, eles só adoravam o seu Deus único, então todo mundo começou a culpar os cristãos de todas as desgraças que aconteciam, e eles vão se tornar então o bode expiatório. Aqui a gente tem uma das primeiras representações, né, de Jesus crucificado. E na realidade é como se fosse uma pichação da época, tá? E é uma sátira, né? É conhecido como grafite de Alexamenos, mais ou menos por volta do ano 200 da Era Comum, foi encontrado em Roma. E aqui está dizendo: Alexamenos adora seu Deus. E se você reparar, na realidade, esse Jesus é um ser humano com uma cabeça de burro, né? Para a gente entender, então, como a religião cristã era mal vista naquela época. Então, vai acontecer na época de Diocleciano uma grande perseguição, né, que vai ser iniciada no ano 303. Ele proibiu reuniões, destruiu igrejas, confiscou bens, destruiu escrituras e causou muitas mortes. E isso foi um golpe muito duro, né, para os cristãos. Foi a última grande perseguição. E só foi arrefecer, né, no ano de 311, quando o imperador Galério, então, vai instituir um édito de tolerância. No entanto, em muitos lugares do império, essa perseguição ainda continuou, mas de maneira pontual. E dessa época, né, da grande perseguição de Diocleciano, a gente tem uma figura interessante aqui que eu trouxe para vocês como curiosidade. Né? Olhando para esse santo, né, esse ícone, talvez vocês não reconheçam. Mas se eu acrescentar essa outra imagem, provavelmente vocês vão reconhecer que trata-se de São Jorge. Né? Então, diz, né, que o São Jorge ele era um tribuno romano, né, trabalhava no exército de Diocleciano, e ele se recusou, ele era cristão e se recusou, né, a fazer oferendas aos deuses. Ele teria sido torturado e decapitado e tornou-se um mártir. E desde a época já do Constantino, pouco tempo depois, já existiam locais de peregrinações, né, para esse santo. Agora, essa imagem dele, né, de cavaleiro, dragão, né, esse santo guerreiro, ela vai aparecer só na Idade Média, né, na época das Cruzadas, como uma forma aí de estimular aqueles santos guerreiros. Vamos falar então do Constantino I, e é importante a gente compreender que existem formas diferentes de você analisar a história, né, de uma pessoa. Então, a gente tem a análise religiosa,
né? E aí a gente tem essa imagem dele como um santo, né? Com uma auréola, e na realidade ele é um santo para a Igreja Oriental. Ele é tido como aquele que foi escolhido por Deus para livrar, né, os cristãos do jugo dos pagãos. Então é um homem muito importante, né? Visto como um ser praticamente imortal, né? De uma importância tremenda. E a gente também tem análise historiográfica que vai ver, né, vai procurar entender um pouco mais desse ser humano que era um grande estadista, um grande militar, né, e que foi muito importante, né, ele é considerado como o último grande imperador. Vamos um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho sobre a visão, a tão famosa visão de Constantino. Essa história da visão foi contada por dois historiadores da época, um é o Eusébio de Cesareia, ele escreveu 2 livros, um A Vida de Constantino, que é específico, e o outro que é a História Eclesiástica, ambos escritos em grego. E o Lactâncio, que vai escrever A Morte dos Perseguidores, escreve em latim. No livro A História Eclesiástica, né, quando vai ser contada essa história da grande batalha que Constantino estava enfrentando, na realidade, ele estava lutando contra um imperador que era considerado usurpador, o Maxêncio. Eles vão se encontrar, então, numa ponte ao lado do rio Tibre, e o exército de Maxêncio era muito maior em número, né? Então, assim, era muito difícil Constantino vencer aquela batalha. E aí, então, é nesse momento, né, que ele está se preparando para entrar nessa batalha que esses historiadores vão nos contar sobre essa visão que ele teve. A história eclesiástica não comenta, não fala de nenhuma visão, apenas fala dessa vitória. A vida de Constantino, Eusébio de Cesareia diz que ele teve sim uma visão. Agora, para Lactâncio, na realidade, o que ele teve foi um sonho. Então, assim como a gente, né, vê na Bíblia que existem discrepâncias, mais ainda a gente encontra discrepâncias nessas fontes, porque na realidade eles não eram historiadores. Eles escreviam o que a gente chama de panegírico, que são textos para você engrandecer a memória de alguém. Então, eram escritos depois da morte, né, e engrandecimento, fazendo esse engrandecimento. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, na vida de Constantino, diz que ele era imortal, inclusive, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa qualidade da fonte, né? A gente não pode levar muito a sério, né, isso como um relato fidedigno do que aconteceu. Bom, então diz que ele estava, então, naquele momento de tensão e ele teria visto ou sonhado, dependendo da fonte, perto do sol, acima do sol, um símbolo semelhante a uma cruz, né? E embaixo desse símbolo, uma inscrição, né, em latim, in hoc signo vinces, ou seja, sob este sinal vencerá. Então, ele vai pegar aquele símbolo, vai mandar pintar, né, nos escudos dos soldados, vai mandar fazer um estandarte, e então, sob aquele signo, né, sob os auspícios daquele signo, daquele sinal, ele então vai vencer a batalha. Na realidade, né, ele era um grande estrategista e ele vai vencer a batalha porque ele vai se posicionar entre a ponte e o rio de uma forma que o exército inimigo ali ficou encurralado. E eles tiveram então que entrar no rio, né, para fugir, e muitos deles morreram afogados, inclusive, né, o imperador Maxêncio. E esse símbolo, na realidade, ele era uma composição das 2 letras iniciais da palavra Cristo em grego. Então, a letra que parece esse X, e a letra Rho, né, que parece esse P. Então, a gente tem, né, as 2 letras da palavra Cristo, Christos, que é em grego. E o que é uma coisa interessante, porque, veja bem, o monograma está em grego, a inscrição
está em latim. Então, na realidade, digamos aí que se ele teve um sonho ou uma visão, ele teve uma visão, um sonho bilíngue, né? Uma mistura aí de letras gregas com inscrições latinas. E a gente tem que se perguntar, né, se a visão aconteceu realmente por conta da qualidade das fontes, e também a gente tem que pensar, né, se Deus é parcial. Será que Deus iria enviar uma pessoa para ganhar uma batalha? Será que Deus toma partido, né, nas batalhas? De que lado que ele fica, de um ou de outro? É algo, né, que eu deixo aí para vocês pensarem. Aí embaixo a gente tem um exemplo de moeda, né, do símbolo, aquele símbolo da vitória de um lado e do outro lado a face de Constantino. Então, vamos ver um pouco dessa relação de Constantino com o cristianismo. Em 313, ele vai, então, promulgar o Edito de Milão, que foi extremamente importante na história cristã. E o que esse Edito de Milão ele traz? Primeiro, liberdade religiosa. Então, aquela perseguição agora realmente vai encerrar oficialmente. Então, se você faz parte do Império Romano, é um cidadão romano, se você quer ser cristão ou se você não quer ser cristão, isso não importa, a escolha é sua, né? Eles devolvem as propriedades confiscadas na época da grande perseguição. Ele também vai ser responsável por construção de muitas igrejas e basílicas. E aí a gente entra aqui uma figura interessante de Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, e que em determinado momento ela foi para a Terra Santa, né, em busca de descobrir os lugares sagrados onde Jesus teria passado. E ela seria então a responsável por descobrir onde estava, né, enterrada ali, escondida, a cruz de Cristo. E por isso mesmo ela é considerada a padroeira dos arqueólogos. No entanto, né, as condições em que ela encontra essa cruz e como ela sabe que é a cruz de Cristo, né, ela envolta uma série de questões miraculosas, né, e místicas. Se vocês tiverem um tempinho aí, né, vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre Santa Helena e as suas descobertas arqueológicas. Ele então vai ser responsável, né, por fazer com que a gente ganhe finalmente um dia de descanso, o dia do sol. E aí a gente tem que Constantino ele era devoto, né, do sol Invictus, e o sol que é o Apolo, né, que é esse deus que tem esse símbolo do sol. Então ele era devoto do sol, desse deus sol, e ele vai transformar esse dia do sol no dia do Senhor, né, que é aquele dia de descanso e aquele dia de culto. Ele vai isentar de serviço público todo o clero, ele vai começar a subsidiar a igreja, né, vai colocar ali dinheiro dentro da igreja e vai fazer com que a igreja ganhe uma jurisdição própria. E aí, né, muitas pessoas se questionam, né, se Constantino realmente teria sido ou não um verdadeiro imperador cristão. E aí há divergências. Aqueles que defendem que a conversão dele foi sincera, né, o que eles argumentam? Que ele realmente tinha uma convicção religiosa no Deus cristão, né, que ele tinha fé nesse Deus, e que o sentido dessa conversão teria sido a missão de fazer prosperar a Igreja do Cristo. A intervenção divina era uma ideia natural da época, né? E isso explicaria muito bem porque ele teria ficado devoto, já que ele ganhou, né, aquela grande batalha e foi o que abriu caminho para que ele se tornasse o imperador aclamado. Então, né, teria muito sentido ele realmente ter se convertido de verdade. E isso é tanto que ele é considerado santo na Igreja Ortodoxa. No entanto, há pessoas que afirmam que a conversão dele não foi religiosa, foi puramente política, que ele teria usado a Igreja como forma de legitimação e que, para não se colocar ao lado de uma facção, colocou-se ao lado de todos. Em geral, os romanos eles eram bem inclusivos, eles aceitavam outros deuses, né? Contanto que você cultuasse
né, o deus imperador e aqueles deuses mais importantes, não tinha problema se você cultuasse outro deus. Mas os cristãos se recusavam terminantemente a cultuar qualquer outro deus que não fosse o seu Deus, o seu Deus único. Então, né, digamos que teria sido uma conversão política, né? Então eu não vou me indispor com os cristãos, eu vou aceitar o Deus deles, eu também aceito o Deus dos outros, e aí a gente consegue trazer finalmente paz, né, para o império. E alguns dizem que a fé anterior no Sol Invictus não destoava da fé monoteísta cristã, né, o grande Deus. Então, tipo assim, ele teria feito uma acomodação, né? Eu continuo adorando o Deus Sol, mas eu vou dar o nome, né, do Deus cristão para ele. Em relação à conversão política, também argumentam, né, que ele continuou fazendo moedas com o símbolo do Sol Invicto, como a gente vê na imagem. Em 320, ele prescreveu consulta a livros sagrados pagãos, quando um raio atingiu o teto do Capitólio de Roma, né, então ele foi lá consultar os oráculos. E aí eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre essa palavra pagão, né, que está entre aspas, porque na realidade pagão vem de paganos, que é camponês, né, vem do campo, e que a religião era muito praticada, né, no campo, e eles não se chamavam de pagãos, né, foi um nome que foi criado depois, posteriormente, mas como é mais usual, né, mais conhecido, para que vocês entendam do que a gente está falando, a gente adota o termo, mas é importante que vocês compreendam o significado verdadeiro. Então, entre 333 e 335, ele aprovou a dedicação de um templo na Úmbria para a gens Flávia, né? Então, são esses deuses familiares. E quando ele constrói Constantinopla, ele coloca lá uma estátua, né? Lá vai ser erguida uma estátua de Constantino na forma do Sol Invictus. Ele continuou dando subsídios tanto aos sacerdotes quanto aos cultos pagãos, e continuou como Pontifex Maximus, que o Pontifex Maximus, na realidade, é o chefe da igreja politeísta, né, dessa igreja romana. Hoje, a gente fala em Pontifex, a gente já lembra do Papa, mas essa foi uma transformação, né, que vai acontecer, então, bem mais para frente, né, só quando essa igreja vai se tornar a igreja oficial do Império Romano, porque ainda não era. Então, alguns falam, se ele fosse realmente cristão, ele não admitiria, né, todas essas concessões, não faria essas concessões pagãs. E hoje, né, o que os estudos contemporâneos nos trazem? Que, na realidade, o que ele estava buscando não era apenas um Deus para crer, mas uma política religiosa que ele pudesse adotar. Então, a gente tem que entender que, naquela época, o poder derivava do sagrado. Não tinha religião separada do Estado. Estado, religião, eles eram a mesma coisa. Estavam unidos, entrelaçados. Então, não faz sentido se você falar, mas a conversão dele foi religiosa, a conversão dele foi política. Na realidade, as duas coisas andavam juntas, né? Então, com certeza, teve uma pitadinha de cada coisa, né? E há indícios de que o pai dele, Constâncio Cloro, e a mãe dele, Helena, seriam cristãos. Então, talvez ele tivesse também, né, alguma influência aí da sua família. Então, afinal, Constantino foi ou não o primeiro imperador cristão? Ele se batizou só quando estava para morrer e ainda foi por cima por um bispo ariano. Mas não era incomum naquela época se deixar para batizar no fim da vida, porque o batismo ele limpava do pecado, né? Então você quer morrer sem pecado para que você possa, né, ficar ali entre os santos e para a comunhão dos santos. Então não era incomum. Então pode ser que ele tivesse aguardado somente por causa dessa questão do perdão dos pecados. E houve um momento em que ele se recusou a subir no Capitólio, né, onde existia uma estátua de Deus Júpiter. No entanto, nós vimos anteriormente que ele dava concessões, né, ele fez outras concessões aí ao paganismo. Como o historiador, ele não julga nunca a intenção, o historiador ele julga
fatos, fontes, mas ele não julga a intenção, né? Como ele não deixou nada escrito dizendo eu, Constantino I, sou um cristão convicto, nada do gênero, então, né, a gente pode especular, mas a gente não pode fechar essa, né, bater o martelo ali para dizer sim ou não. O que a gente não contesta é o legado que ele deixou, né? Ele, então, convocou o Concílio de Nicéia, que vai ser responsável pela unidade ali do cristianismo, o primeiro grande concílio, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Ele construiu várias basílicas e igrejas, né, expandindo aí o culto cristão. Ele foi o responsável pela construção, né, de Constantinopla, que foi conhecida como Nova Roma, no ano de 330, e também inaugurou o Césaropapismo, que é essa questão dos governantes, né, imperadores, estarem também governando a igreja, essa história dos cristãos estadistas, né, os governantes cristãos que também são estadistas e que a gente vê até hoje, né, porque o próprio Papa Francisco, ele é chefe de Estado e também chefe de igreja. Vamos conhecer agora um outro imperador também muito importante, que foi o Teodósio I. Ele governou o Oriente e o Ocidente. Ele recrutou bárbaros para o exército, o que depois vai se provar que não foi uma ideia muito boa, porque quando aumentaram as invasões bárbaras, alguns desses recrutados passaram aí pro lado inimigo. Ele foi quem oficializou o catolicismo, né? Realmente, ele que tornou o catolicismo a religião oficial, e ele fez isso depois de ser batizado. Ele passou por uma doença, né? Um momento de uma doença muito séria, ele se converteu, e então, né, provavelmente achou que aquilo era muito bom e quis impor. Agora, foi bom para mim, é bom para todo mundo, né? E aí ele vai oficializar essa religião. Ele convocou o Concílio de Constantinopla, mas não pense que a vida de imperador cristão é muito fácil, não, né? Ele foi obrigado a fazer penitência pelo bispo Ambrósio de Milão. Então, ele tinha lá, né, as suas responsabilidades aí para com a igreja. E após a sua morte, o império foi dividido definitivamente. Depois dele, não existia mais um único império romano. Ele então editou, né, promulgou o Edito de Tessalônica no ano 380, e aí nós vamos analisar alguns pequenos trechos aqui desse edito para a gente entender o significado e a importância dele. Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Dámaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Então, aqui alguns detalhes, né? Primeiro, ele vai dizer, então, que a religião cristã, né, é uma religião, então professa a religião cristã, mas não é qualquer cristianismo. Na aula passada, vocês viram, na aula de heresias, que existiam vários cristianismos diferentes, e aqui ele vai eleger um desses cristianismos, que vai depois ser conhecido como a ortodoxia, que foi aquela vinda do apóstolo Pedro, que foi dada aos romanos. Então, é essa religião católica, né, de origem romana e apostólica, e que tinha como fundamento o Deus Trino. Né? Então, aquelas questões, né, se Deus, da questão da Trindade, que foi explorada um pouco e que vai ser muito mais explorada na próxima aula, a gente já vai ver que ele já começa em 380, quando ele torna a religião cristã a religião oficial, ele já vai definindo os rumos dessa religião. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos, que sigam esta norma,
enquanto os demais os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto, primeiro, da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a vontade celestial. Então, a palavra católico quer dizer universal. Então, ele já vai, o que ele vai fazer aqui é definir que a religião católica proveniente dos apóstolos, né, que tem origem em Roma, é a que vai ser oficial. E todas as outras, que não sejam essa, todos os outros cristianismos vão ser considerados heresia. E aí, se antes o cristianismo era perseguido, agora quem vai ser perseguido, né, serão os pagãos e também os outros cristãos, né, que não se adequaram aí nessa categoria que ele elegeu. E aí o que acontece é que da noite pro dia, né, todo mundo era cristão. Então o bebezinho que nasceu ali, né, na noite pro dia em que o édito começou a valer, tinha que ser cristão. E todo mundo tinha que ser cristão. E é óbvio que isso não foi muito bem aceito e não foi assim tão fácil de assimilar, né? Imagina que nós somos espíritas e aí, de repente, nosso país não é laico, e aí o nosso governante resolve dizer que a partir de hoje todo mundo vai cultuar Zeus. Então fica proibido qualquer culto, todos têm que ser devotos de Zeus e cultuar Zeus. É óbvio que a gente ia ter dificuldade, né, no mínimo, de se adaptar a essa nova rotina e que a gente não ia ficar muito satisfeito, né? Então essa assimilação da religião católica, e eu já vou passar a chamar católica aqui nesse momento, né, pelo nome que ele usa, ela já, então, não foi fácil, né? E isso vai acabar gerando uma série de fatores, né, que vão fazer com que haja um sincretismo. Então, com o cristianismo se tornando a religião oficial, a conversão passou a ser obrigatória. Os deuses pagãos foram sendo substituídos pelos mártires cristãos. Então, as pessoas não estavam acostumadas a cultuar apenas um deus, né? Eles tinham vários. Então, esse culto aos santos, aqueles mártires, né, os santos cristãos, como a gente deu exemplo ali do próprio São Jorge, ele vai se expandir. Então, naquelas igrejas, né, aqueles templos pagãos, onde existiam sacrifícios, esses templos vão ser transformados aos poucos em igrejas. Então, os locais onde existiam aqueles espaços para as estátuas dos deuses vão receber agora, né, as imagens desses santos e mártires. As festas pagãs vão ser transmutadas em festas cristãs, e aí o exemplo mais conhecido é o Natal, né, que era uma festa pagã, a festa do solstício, né, que invocava esse Deus Sol, né, que homenageava o Deus Sol, e que vai ser transformada, então, nessa comemoração do Natal de Cristo. Aí ele vai extinguir, então, vai ter a extinção dos Jogos Olímpicos, uma grande pena, né, que tinha durado séculos, e que só vai retornar, então, no final do século XIX, mas já não como uma característica de jogos que prestam uma homenagem aos deuses do Olímpico, né? Esse nome olímpico vem dos deuses do Olimpo. Então, ele já vai ter uma característica puramente esportiva, né? Não tem mais essa conotação religiosa. Vai ocorrer a destruição da Biblioteca de Alexandria e o Serápion. E em 529, o imperador Justiniano vai mandar fechar a escola de filosofia de Atenas. E foi uma grande perda, né? Em termos, assim, da cultura mundial. Ele vai, então, se tornar esse imperador cristão. Ele é o Pontifex Maximus, mas agora não mais o significado de chefe da igreja pagã, mas aquele que era conhecido como bispo de fora, ou seja, ele não é ordenado sacerdote, mas ele tem controle e gerência sobre a igreja.
A moral e a caridade tão pregada, né, no cristianismo inicial vai sendo substituída pela supremacia teológica e pelo poder. Os papas estadistas, né, vão aparecer e vai haver então essa perseguição aos pagãos e aos hereges. Aqueles perseguidos passam a ser perseguidores, então é aí que o catolicismo vai ganhando forma e vai crescendo. E aí então a gente tem essa figura de Jesus, humilde, lavando os pés, sendo transformada na figura de Cristo, o Rei. Então a gente vai olhar ali uma inscrição em cima do trono, ele está num trono, ele tem, né, ele tem um cetro, ele tem uma coroa, né, esses símbolos da realeza, e em cima está dizendo, né, uma tradução livre aí, eu sou o rei e o caminho. Então, né, você tem que seguir esse caminho obrigatoriamente, e esse caminho é desse rei, né, que reina sobre todos com toda a sua opulência. Também várias práticas pagãs foram adotadas pelo catolicismo e às vezes a gente nem presta atenção. A gente não sabe muitas vezes que certas coisas vieram desses cultos, como por exemplo queimar o incenso. Algumas missas, o padre, né, queima esse incenso. E isso era uma prática comum de sacrifício aos deuses. A gente fala, sacrificar aos deuses, a gente imagina que sejam só sacrifícios animais. Não. Muitas vezes as oferendas eram incensos e ervas aromáticas que eram queimadas, né, ali para os deuses. Então a gente vê que o catolicismo acabou absorvendo essa prática. Um outro exemplo, né, aqui eu trouxe uma réplica, né, de um larário, que era um local que existia nas casas romanas, onde eles cultuavam os lares, né, que são esses deuses domésticos. E esse culto aos lares era muito importante para a proteção e cuidado da família. Então a gente vê que existe uma edícula, né, que é essa como se fosse uma casinha, né, com as colunas. Atrás existem pinturas dos deuses, existe estátua e também velas. E a gente vai observar, né, se a gente for aqui, eu trouxe uma representação, né, de uma igreja barroca, onde a gente encontra um santuário. Agora, a gente não tem mais deuses, a diferença não são deuses, são santos. Mas veja, a gente tem a mesma edícula, a mesma forma, a gente continua observando pinturas, imagens, velas, colunas. Então foi uma migração, né, desse culto aos deuses para o culto aos santos. E existem inúmeros outros exemplos, né, que vocês podem aí começar a prestar atenção, né, e a descobrir, né, dessas influências pagãs que foram adotadas pelo catolicismo de uma maneira natural, né, porque na realidade as pessoas não transformam as suas crenças de um dia para o outro. Elas ressignificam essas crenças. E todas as religiões são sincréticas, inclusive, né, o espiritismo. Ninguém se livra desse sincretismo. Isso é muito natural. Né? A gente tem dentro do espiritismo várias crenças, né, vindas aí dessa herança judaico-cristã que a gente tem. Então, aí, né, encerramos por hoje e fica como uma sugestão de bibliografia complementar 2 livros. Né? O primeiro é o Cristãos, Judeus e Pagãos, do Roque Frangiotti, muito interessante, vai falar dessas diferenças e semelhanças e interferências, né, dessas religiões umas com as outras, fala bastante sobre essas perseguições, é um livro bastante interessante. E um do nosso já conhecido Bart Ehrman, que é o livro Como Jesus se Tornou Deus, que vai falar de vários assuntos e vai tratar também dessa questão, dessa transformação, né, do cristianismo numa religião forte e oficial, e também da figura de Jesus que se transforma, né, se modifica
também conforme o status quo, né? Conforme essa religião vai ganhando poder, esse Jesus vai se tornando cada vez mais poderoso e cada vez mais divino. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, né? Podem utilizar aí os comentários. E espero que a gente possa se encontrar de uma próxima vez. Até mais!